nós voltamos a falar sobre o perfil da terceira idade. Quem está aqui conosco é a professora Ieda Duarte, da USP, que participou de um estudo importante a respeito da terceira idade e hoje está nos trazendo esses dados aqui na Jovem Pan Online. Professora, a senhora comentou agora há pouco sobre alguns elementos que podem ajudar justamente esse idoso a se tornar mais ativo, aumentar a sua rede de contatos, inclusive a ser mais feliz. Esse próprio contato com a internet, justamente através da ampliação de possibilidades que ele traz, faz com que o idoso de hoje seja mais feliz, mais comunicativo? Assim, nós não temos parâmetros para avaliar se faz com que ele seja mais feliz, mas com certeza isto abre um leque de possibilidades que antes ele não tinha. Então, hoje, por exemplo, os idosos, eu posso morar numa cidade no centro do Brasil e de repente a minha família mora distante e eu posso falar com ela, vê-la, né, trocar ideias, etc., em tempo real, muito melhor do que eu faria por carta ou por telefone. Então, essa possibilidade que a internet, que o uso da internet traz em termos de manutenção e ampliação das redes sociais, ela sem dúvida é um parâmetro muito bom a ser estimulado em termos de utilização pelos idosos nesse sentido. Os idosos que fazem uso referem isso, que isso ajuda muito, não só que ele mantenha contato com a família, veja os filhos, sobrinhos, outros parentes que moram em outros países, em outros locais, e o quanto isso contribui para que ele se sinta ativo, feliz, etc., né? Isso a gente tem tido essa resposta muito positiva. Justamente sobre esse tema, nós fomos às ruas da cidade e perguntamos a algumas pessoas se elas acreditam que o idoso de hoje é mais feliz, até por conta de uma série de acessos diferenciados aos quais ele pode ter no dia de hoje. Vamos às respostas. No momento que a gente começa a desfrutar da aposentadoria, tudo aquilo que a gente trabalhou a vida toda, a gente guarda para a terceira idade, né? E é hora de baixar um pouquinho o nível de adrenalina e começar a curtir um pouquinho a vida, né? Essa terceira idade, como você falou, eu encaro como um período de maturidade. Essa maturidade é que nós vamos vivenciar o aprendizado, não é? Na outra face da vida. Essa face que é importante. Por que ser feliz? Temos que levar problemas, todos nós temos que saber encará-lo, resolvê-lo adequadamente, e tudo com muita alegria no coração, com a alegria de ver o sol realmente brilhando de manhã. Vai ter que pegar o carro na garagem, a vizinha bateu na sua porta, mas tem que sair e tocar para frente. Isso é tudo só o material desse momento. Eu vejo assim, com a experiência da minha família, estou fazendo esse aprendizado para mim, está sendo um grande teste. Como minha família tem Alzheimer recentemente, e uma pessoa relativamente nova, e conversando com os médicos e os especialistas, realmente, nós temos que procurar, tem que mudar um pouco essa forma de viver agora, para poder ter uma terceira idade saudável, feliz, poder viajar, fazer as coisas que nós não pudemos fazer quando nós tínhamos 40, 35 anos, porque estávamos trabalhando, cheio de encargos, e agora é o momento de a gente aproveitar a vida, vamos aproveitá-la com alegria no coração. Um belo relato. Isso. Eles falaram coisas muito importantes, eu acho que deve chamar a nossa atenção. Para que eu envelheça com qualidade, envelhecer com qualidade requer planejamento. Então, como o nosso colega comentou anteriormente, eu vou desfrutar da aposentadoria. A aposentadoria requer planejamento, não só um planejamento financeiro, mas planejamento de tempo. Como eu vou utilizar esse tempo? Se eu só me dediquei ao trabalho a vida inteira, na hora que o trabalho deixou de fazer parte da minha vida, será que eu sei o que eu vou fazer com esse tempo livre? Hoje existem muitas atividades, muitos trabalhos, muitos grupos que desenvolvem atividades em prol disso, porque já se sabe que não basta eu almejar a aposentadoria e não fazer nada para desfrutá-la da melhor maneira. Não adianta dizer assim, eu vou viajar muito, se eu nunca viajei antes. Eu vou fazer tudo o que eu não fiz, eu vou pescar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, se isso não faz parte da sua vida, nunca fez parte, ele não vai começar de repente a fazer parte só porque agora você tem mais
mais tempo. Então, nós precisamos aprender a ocupar o nosso tempo enquanto nós trabalhamos com diferentes atividades. Enquanto eu trabalho, talvez o trabalho ocupe a maior parte do tempo, mas outras coisas do meu interesse também devem estar distribuídas neste relógio de 24 horas, que gradativamente elas vão aumentando seu espaço ao longo da vida. Tá? Aí é uma forma melhor de eu me organizar e de eu planejar o meu envelhecimento. Por outro lado, como a nossa colega colocou, eu posso envelhecer e ter algumas doenças que são mais próprias, elas não são próprias de envelhecimento, elas acontecem com mais frequência nas pessoas mais idosas, como a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é alguma coisa que você tem muitos estudos, talvez seja uma das áreas mais estudadas atualmente, uma grande preocupação dos pesquisadores, das instituições, de um modo geral, mas até hoje ela não tem uma causa determinada. Existem muitos fatores associados, mas não tem uma causa determinada. E ela é realmente uma doença que incapacita a pessoa para uma vida social autônoma e independente e que progressivamente vai requerer cuidados durante a vida. O que eu tenho que aprender, ela colocou muito bem isso. O que vem com o envelhecimento é a maturidade. E quando você é mais maduro, você passa a vivenciar as suas experiências de uma outra forma. O que nós precisamos é olhar para isso do melhor jeito possível e aproveitar cada minuto da melhor forma possível. Isso vai fazer com que, não importa quanto tempo eu viva ou quanto tempo eu viva de forma saudável, isto vai ser o melhor tempo da minha vida em qualquer momento dela. Talvez isso seja o mais importante em relação a saber envelhecer. É tirar o melhor disso a cada momento em que você vai passando. Para a gente finalizar, a entrevistada até comentou a respeito do Alzheimer, né? Na terceira idade, é mais comum, como a senhora falou, que esses sintomas, que a doença se manifeste. Para quem nos acompanha em casa, há alguns detalhes aos quais as pessoas devem ficar mais atentas com relação ao surgimento dessa doença? A principal queixa, ou pelo menos o principal fantasma das pessoas em relação ao Alzheimer é a questão da perda de memória. Então, as pessoas acham que quando estão ficando esquecidas, esquecem algumas coisas, elas já estão ficando demenciadas e ficam preocupadas por causa disso. Foi feito um trabalho que mostrou assim, uma parcela significativa das pessoas esquece a chave, esquece o nome das pessoas, em todas as idades. Então, assim, não é só a perda de memória que te leva a achar que você tem a doença de Alzheimer. Você precisa de uma avaliação profissional muito bem feita, que associa a queixa de perda de memória com uma série de testes específicos para que você chegue à conclusão se você tem ou não a doença de Alzheimer. Hoje já existem alguns tratamentos que eles não curam a doença não tem cura até o momento, mas eles retardam essa progressão desde que adequadamente diagnosticada, etc. Então, assim, deve ser uma preocupação das pessoas, mas não deve ser um fantasma. As pessoas devem levar a sua vida ativa, assim, só a dificuldade de memorizar ou de se lembrar de algumas coisas pode estar associado com outras questões. Eu estou muito estressado, eu estou muito cansado, eu estou deprimido, etc. Isso são todos fatores que podem interferir na memória. Agora, se essa é uma coisa que está me deixando preocupado, eu não devo adiar a avaliação de um especialista para saber se isso é um problema que realmente está acontecendo. Ainda hoje, na nossa realidade, as pessoas demoram muito para diagnosticar a doença. Quando elas chegam para diagnóstico, isso já está instalado há pelo menos 2 anos, 2 anos e pouco. Então, quanto mais cedo eu conseguir saber da existência do problema, mais eu vou conseguir agir para que ele não se agrave tão rapidamente. Um outro problema muito comum nessa faixa etária também é a presença constante da dor crônica. Uhum. E realmente é muito triste, porque ele incapacita muitas vezes esse idoso, né? Isso. Dentro dos dados do SAB, o que nós vimos assim, a segunda principal doença mais citada pelos idosos são as doenças articulares. A primeira, hipertensão, como é bem conhecida, e a segunda são as doenças articulares. Na nossa população idosa, nós tivemos quase 54% dos nossos idosos referindo que tinham dor crônica. Dor crônica é uma coisa que deve ser muito bem vista, porque hoje você tem recursos muito bons para controlar a dor crônica. Eu posso não conseguir eliminá-la, mas eu posso amenizá-la e controlá-la.
às vezes o próprio idoso acha que ter dor é próprio de ser idoso. Isso é um mito. Ninguém tem que ter dor. Tá? Se eu tenho dor, eu tenho alguma coisa que está errado. Então eu tenho que procurar ajuda e tentar resolver esta dor ou amenizá-la a ponto de eu poder ter uma vida ativa e que isso não seja um fator limitante. Então essa é uma preocupação e deve ser uma preocupação tanto dos idosos quanto dos profissionais de saúde. Não é normal eu ter dor. Eu devo assistir adequadamente a isso. Hoje nós falamos sobre a terceira idade. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito, inclusive, deste estudo que foi divulgado há alguns anos, você pode consultar este site, que vai aparecer novamente aí no seu monitor, o www.fsp.usp.br/SAB. Nós aproveitamos também para agradecer a presença da professora Ieda Duarte, que é docente da Escola de Enfermagem e pesquisadora do estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, coordenado justamente pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Professora Ieda, muito obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Se a gente puder responder, as pessoas entrando em contato, a gente terá o prazer em fazer isso. A todos que nos acompanharam, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho e até o nosso próximo encontro.